Hora do Jogo, um oferecimento Giacomini Studio, excelência em pilates e treinamento funcional. Há 15 anos cuidando de você. Olá! Chega aí porque agora é a hora do jogo e hoje o nosso papo é sobre pilates. Para isso eu convidei aqui Juliana Giacomini, uma super especialista que vai aí estar contando pra gente o que é o pilates. Tudo bom, Juliana? Seja bem-vinda. Obrigada. Juliana, conta pra gente o que é o pilates. Bom, para começar a contar a história do Pilates, vou começar a contar a história do Joseph Pilates, como que surgiu. O Joseph Pilates nasceu na Alemanha em 1883. Tinha os pais, o pai é ginasta profissional, a mãe é naturopata, gostava de trabalhar com ervas, com tratamentos medicinais voltados, mais para a parte natural, mas nem por isso Joseph Pilates era assim, saudável. Ele teve uma infância difícil, tinha bronquite, asma, febre reumática, reumatismo. Só que ele, desde pequeno, ele nunca aceitou essa parte dele, essa deficiência. E aí, desde pequeno, ele começou a ir atrás, com a ajuda dos pais que gostavam dessa área. Ele começou a estudar e ele começou a trabalhar com a parte respiratória. Então, ele fazia muito exercício respiratório. Puxar o ar, soltar o ar, e numa desses exercícios de respiração ele se olhou no espelho, e viu que a postura dele era totalmente curvada. E ele começou a ir atrás disso e ele descobriu que a má postura também prejudicava ele com a parte respiratória. Então ele começou sozinho a estudar anatomia, fisiologia, e começou a ir atrás de diversas atividades físicas, como yoga, natação, mergulho. Ele fez um pouco de cada coisa e tudo ele estudava, tanto a parte anatômica quanto a parte fisiológica, Então ele foi com isso estudando e desenvolvendo. Em 1912 ele mudou para a Inglaterra e ele começou a fazer boxe e aula circense, e ele se tornou boxeador profissional. Só que aí veio a Primeira Guerra em 1914. Ele foi preso e nesse centro de concentração era muito precário. Ele começou a pôr em prática tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha estudado. Só que ele não se conteve em fazer sozinho. Ele queria que todo mundo que estava ali preso com ele começasse a fazer também. Então ele começa a trazer todo mundo para fazer as atividades junto com ele. Nesse meio tempo, ele consegue, quando chegam os presos, os alemães presos com dificuldade de locomoção, porque quer ajudar eles a se recuperar. E ele começa Achei que fosse para torturá-los, assim como você faz com os filhos. Não tortura, só cuida. Ele pega a mola do colchão e começa a desenvolver atividade para que a mola assim auxiliasse, a pessoa que está ali, o colega dele, deitado, fazer atividade também. E aí ele começa a perceber que eles começam a melhorar muito rápido. E ele começa a usar a mola, então, para dificultar o movimento. Que depois, anos mais tarde, ele próprio cria os aparelhos, que é o Reformer, o carrinho, o Cadillac ali, que utiliza as molas, tanto para ajudar quanto para dificultar. E com tudo isso, todo mundo que está ali, nessa época veio a epidemia da influenza. E no grupo dele ninguém nem morreu nem ficou ruim. Fica a dica, hein, gente? Fica a dica. Vamos fazer pilates. Então, logo depois que acaba a guerra, ele volta para a Alemanha em 1918, se eu não me engano. E aí ele começa, como teve esse caso de ninguém pegar e tudo mais, o exército alemão chama ele para fazer o treinamento. Então ele começa a passar o método dele para o exército alemão. Anos mais tarde, ele muda para Nova York. Então, no caminho, no navio da Alemanha para Nova York, ele conhece a enfermeira Clara, com quem ele se casa,
e juntos eles desenvolvem um método que eles dão o nome de contrologia, que nada mais é que um movimento contínuo, fluente e consciente, onde eles juntam tudo que eles tinham estudado, a yoga e tudo mais, eles colocam nesse método que eles dão o nome de contrologia. E aí eles abrem o primeiro estúdio de Pilates. E o estúdio, assim, em Nova York, então. Em Nova York. A contrologia, que na época, né, o Pilates chama contrologia, ele ficou conhecido muito no meio dos bailarinos e dançarinos, porque o estúdio ficava no mesmo prédio que a Academia de Balé de Nova York. Então, os bailarinos começaram a ir lá, não só para tratar a lesão, como para fazer a parte de fortalecimento, de flexibilidade, para ajudar nas apresentações. Então, isso ficou por anos, até que depois da morte de Joseph Pilates, que faleceu com 83 anos, assim, super saudável, porém, ele inalou muita fumaça no incêndio, o estúdio dele pegou fogo, e ele entrou, né, para tentar resgatar, salvar o máximo dos documentos, dos estudos dele que tinha lá. Então ele inalou muito e acabou falecendo por conta disso. Depois que ele faleceu, a esposa dele deu continuidade e eles, assim, começaram a passar todo o ensinamento deles para alguns bailarinos, algumas pessoas que estavam ali. Depois que a Clara faleceu, a principal foi a Ramona, que continuou passando o método e ensinando para todo mundo. E aí, depois da morte, em homenagem à contrologia, passou a se chamar Pilates, em homenagem ao Joseph Pilates. Interessante. Quais são as indicações, trazendo agora para o mundo moderno, né? Quais são as indicações do Pilates para as pessoas? Olha, o Pilates ele é indicado para tudo, porque como ele trabalha o corpo de um modo geral e não tem impacto, então ele, assim, é indicado para fortalecimento, para melhora de flexibilidade, ele ajuda no esporte, independente de qual esporte que você pratica, terceira idade, ele ajuda, assim, como ele é um método bem global, ele praticamente nem tem contraindicação, ele é super indicado. Isso eu ia perguntar, não existe nenhuma contraindicação? Não existe. Criança menor de 6 anos não pode fazer, porque ainda está em desenvolvimento, né? Então o músculo, a parte óssea está em desenvolvimento, então não é indicado. E lesão aguda, tanto na fase, né, tanto óssea quanto muscular. Se tiver, então, primeiro você vai tratar, fazer a fisioterapia, depois é que vem o Pilates, né? Então essas são as contraindicações. Isso aí, gente. Já a gente volta. Vou chamar agora os nossos comerciais. Voltamos aqui com a Juliana Giacomini falando sobre Pilates. Juliana, Pilates versus musculação, quais são as diferenças? É a mesma coisa? Porque existe aí um dilema muito grande, um burburinho, né? É isso, é aquilo. O que você fala sobre isso? Qual a sua opinião a respeito? Não é a mesma coisa. Eu vou dizer assim, as principais diferenças, né? O Pilates trabalha o corpo como um todo, ele não isola o músculo, vamos por um tríceps para fazer, ele trabalha o corpo como um todo. Às vezes até a gente coloca a base instável para trabalhar um desequilíbrio. Então ele trabalha o corpo global e ele não trabalha com pesos altos, né? Então, assim, usa muito o peso do corpo e as molas, né? A musculação, ela já trabalha muita força, ela dá aquela hipertrofia. O Pilates, ele vai tonificar. A musculação vai deixar mais forte, mais bombado, como o pessoal fala. Porque o Pilates trabalha muito mais repetições com pouco peso e a musculação ao contrário, ela trabalha com mais peso e menos repetições. Essa é a principal diferença. Então, além de trabalhar o corpo como um todo, ele não trabalha com excesso de carga. Então, quem quer ficar bombado, fortão, não é o Pilates, é a musculação. Agora, uma pode complementar a outra. Eu ia perguntar. Você pode trabalhar trabalha mais força, flexibilidade, trabalha o corpo como um todo, e aí, eu quero ficar mais bombado, entra com a musculação e uma ajuda a outra. Então, você vai ter um corpo
desenhado, forte, né, uniforme, mas também bombado. E quanto à parte de treinamento funcional e o Pilates, são diferentes também? São diferentes porque o treinamento funcional, geralmente ele tem a parte um pouco aeróbica, né? E ele trabalha uma coisa específica. Então, por exemplo, jogadora de vôlei, a gente vai trabalhar a parte de fortalecimento, de flexibilidade do Pilates, só que com movimentos, com exercícios específicos para a atividade que você quer. Ou, não pratico esporte, mas de repente para uma atividade diária, né? Quem teve problema, que ficou acamado, sei lá, engessado, tem que recuperar o movimento, então vai recuperar a funcionalidade daquele movimento. Entendi. Essa é a diferença maior, é que o funcional ele entra com uma parte aeróbica e mais específico para aquilo que você procura. O Pilates já trabalha global. A pergunta que não quer calar: Pilates emagrece? Pilates não emagrece. Não, o Pilates ajuda a emagrecer. O que emagrece, na verdade, né, além da alimentação, é a parte aeróbica. Mas ele não deixa de ajudar, né? O gasto em média, é que tudo depende do peso, da altura, mas o gasto calórico em média de uma aula de Pilates é de 220 a 240 calorias numa hora de aula. Então, assim, se você colocar um aeróbico junto, você vai ter um resultado mais rápido, porque essa queima vai ajudar a gordura a ser transformada em massa magra. Então você vai ganhar massa magra e vai eliminar a massa gorda. Então isso ajuda a emagrecer, mas não faz emagrecer. O que faz emagrecer, né, é fechar a boca. Reeducação alimentar e atividade aeróbica. Tá certo. E em relação à recuperação de lesões, por exemplo, algumas pessoas até me perguntaram essa semana sobre quem tem hérnia de disco e se pode fazer ou não Pilates. Então, o que você fala sobre isso? Não só sobre hérnias de disco, mas assim, de recuperação de lesões, porque eu sei que essa parte também ajuda bastante a você fazer esse retorno praticando Pilates, que aliás é o que eu tenho feito, né? Perguntaram já se a hérnia de disco tem cura, né? Se o Pilates cura. Não, o Pilates não cura e nada cura, na verdade. A hérnia de disco não tem cura, né? Você pode fazer até a cirurgia, mas ela não tem cura. O Pilates vai ajudar, né? Como qualquer outro problema, principalmente de coluna, como o Pilates visa muito fortalecimento de abdômen, né? Praticamente todos os exercícios são com o abdômen contraído, trabalha muito o exercício específico para o abdômen, né? Que no Pilates a gente chama de powerhouse, né? Todo mundo chama de core. No Pilates é o powerhouse, que é o centro, a casa do poder, né? Tá todo aqui. Então, se aqui tá fraco, a estrutura do corpo tá toda fraca. Então, como o Pilates trabalha muito isso, ele ajuda muito nas disfunções escoliose, hérnia de disco, mas curar não cura. Mas ele trabalha com uma prevenção? Ele trabalha a prevenção, ele ajuda no tratamento para você não chegar numa fase aguda, né? Às vezes até não precisar fazer uma cirurgia, mas não cura, mas ele ajuda no tratamento. Até essa parte também de flexibilidade. Sim, né? como ele trabalha no fortalecimento e a flexibilidade, isso ajuda muito. Com certeza. E o Pilates na terceira idade, é indicado? É super indicado. Super indicado. Inclusive, esses exercícios que eu comentei de base instável, é muito indicado para a terceira idade, porque, por exemplo, a gente vai andar numa rua, a calçada não é lisinha, né? Cheio de problema, de raiz, e então para uma pessoa mais idosa virar um pé e se machucar e cair é muito grande. Então isso de trabalhar em base instável, você acaba trabalhando o corpo todo em desequilíbrio. Então ajuda muito. E outra que não tem impacto, né? Então para terceira idade é super indicado. Podemos praticá-lo todos os dias? O indicado, sim, não é todo dia, porque você tem que ter um descanso, a não ser que você não faça mais nenhuma atividade.
Zero, assim, só vou fazer pilates, não caminho, não pedalo, não corro, não jogo vôlei, não faço nada, só vou fazer pilates, desde que tenha 24 horas de descanso. Então a gente indica 3 vezes na semana, o ideal, se você faz outras atividades físicas, são 2 vezes na semana, é o mais indicado, assim, todo dia, só se não tiver mesmo outra atividade. É isso aí, gente. Já já nós voltamos para chamar os nossos comerciais. Tempo. Olá, voltamos aqui com a Juliana Giacomini falando sobre Pilates. Juliana, eu tenho uma pergunta aqui do nosso cinegrafista Ismael. Ele quer saber quanto tempo leva a sessão tortura. Normalmente a sessão não é de tortura. Leva de 50 minutos a 1 hora. Aí geralmente a gente acaba, que a Patrícia não contou, né, com relaxamento. Depois de uma aula super legal. Gente, vocês não têm noção, ela tem parece um ferro de passar roupa, mas olha, essa é a melhor parte, vale a aula, é a melhor parte da aula, não, brincadeira. Juliana, Pilates ajuda a crescer? Não, Pilates não ajuda a crescer, é um mito. E na verdade, como o Pilates trabalha muito a flexibilidade, a melhora da postura, então aqui a gente, se eu parar assim, ó, eu tô numa postura e parece que eu tô pequena, certo? Já. Quando você alinha, você endireita as costas, parece que você cresceu, mas você não cresceu, você tá só alongada, tá só com a postura correta, mas o crescer, ganhar centímetros, não. Até porque quando você for medir, você não vai encostar lá na parede pro médico medir, pro quem tá te avaliando medir, você não vai encostar assim, Sim. Você vai encostar retinho, então não tem como você ganhar centímetros com isso, porque você não está alongando a sua estrutura óssea, você está alongando a parte muscular. Você está arrumando a postura. Eu tenho 1,85 m, né? Minha preocupação é até dar uma encolhida, assim, sabe? E para gestantes, é indicado? É indicado, principalmente para quem já faz atividade antes da gravidez, antes de engravidar. Mas tem sempre que ter o aval do médico, tá? Se o médico liberar, principalmente a primeira gestação, mesmo quem já faz exercício, às vezes os médicos pedem para segurar um pouquinho até o 3º trimestre, então o 1º trimestre, e aí depois começar a fazer atividade física, principalmente na primeira gestação. Mas se o médico liberar, é super indicado, inclusive a gente tem bastante exercício que ajuda, né, para quem quer ir para o parto normal, ajuda bastante. Aquelas imagens que a gente vê assim das pessoas penduradas, né? Eu vou colocar o Erickson ali para ele demonstrar. É fácil para chegar a esse estágio? Leva muito tempo? Olha, não é difícil. Tem 2 coisas que contam, que é o medo, né? Mas antes de chegar ali, a gente vai passando por alguns outros estágios. Eu não vou chegar e te colocar de ponta cabeça na primeira aula. Na segunda, quem sabe? Na segunda, quem sabe. Mas aí tem todo um estágio para chegar até ali. Mas não é difícil, tem toda a segurança e é que assim, tem aquela barreirinha do medo. O Erickson já tá suando ali. Você vai experimentar, vai ser bom. Pode confiar. Pode confiar. A caixa é pior, hein? Não é nada, a caixa é mais legal. Aí, ó, esse aqui é quando o Pilates usou a mola para ajudar, né, quem estava acamado, quem estava com dificuldade de fazer exercício, que ele usou a mola para ajudar a fazer exercício. Então, o exercício de abdominal, a mola vai ajudar ele a subir. Eu vou pedir para você, vai empurrar a barra devagarzinho, vai subir até sentar. Empurra a barra. Não, você está puxando. Empurra a barra para cima e vai subindo até sentar. Isso. Nós vamos fazer de novo porque eu te ajudei. Agora nós vamos inverter. E eu vou colocar a mola, isso vai dificultar. Quando ele já está recuperado ou quando ele já está forte, você vai fazer o mesmo movimento, só que agora a mola vai estar segurando você. Entendi. Você vai ter que fazer mais força para subir.
bem lento o movimento. Isso, mais, sobe. Isso. Segura a descida. Viu que a mola te puxa para baixo? Segura na descida, não pode deixar a mola te trazer. Qual o nome dessa mesa? É o Cadillac? Aqui é o Cadillac. Que as pessoas ficam penduradas. Isso. Que foi um dos primeiros aparelhos que o próprio Joseph que desenvolveu. Você tem uma curiosidade aí super interessante para contar que eu tenho certeza que vocês não sabem. Que a maioria, pelo menos, não sabe. Joseph Pilates costumava dar aula ou até fazer as atividades dele ao ar livre, as coisas somente com a cueca dele, que é uma sunga, uma cueca, que às vezes você vão ver aí nas fotinhos dele, ele tá sempre com a sunguinha. A cueca linda. A cueca linda. Mais alguma curiosidade, não? Bom, Joseph Pilates, ele assim, sempre defendeu muito o método dele, então ele usava muito uma frase que era assim: com 10 sessões você vai sentir diferença no seu corpo, com 20 as pessoas vão ver a diferença no seu corpo, e com 30 sessões você tem um corpo novo. Fazendo as contas. Fazer as contas já tem. Me aguardem. Eu, Erickson, Ismael, todo mundo vai começar a fazer pilates aqui. É isso aí, Juliana. Muito obrigada por ter dividido aí com a gente sua experiência, um pouco dessa história maravilhosa que eu não sabia, não fazia ideia de algumas coisas. Obrigada, sucesso aí na sua carreira. Eu espero que você continue aí inspirando as pessoas a procurarem por uma melhora, né, na qualidade de vida, na qualidade muscular, enfim. Eu tenho certeza que isso aí faz toda a diferença na vida de qualquer um. Ajuda bastante. Eu agradeço pela oportunidade. Espero que quem possa fazer, pelo menos para conhecer, contar aqui uma experiência rapidinha. Eu já tive pessoas que chegaram aqui com muita dor nas costas, fizeram uma aula experimental para conhecer o método e já assim saíram praticamente zerado de dor. Não. Porque às vezes é uma má postura, uma coisa mais hoje em dia que a gente está sempre assim, né, no celular, no laptop, então assim ajuda muito. Não, realmente faz diferença, gente. Eu fiquei parada há muito tempo. Quando eu voltei a jogar no Master, a Juliana fez um trabalho comigo e eu tenho certeza que isso foi fundamental nessa retomada, né, nesse retorno. E agora, novamente, eu parei tem 3 anos e ano que vem eu tenho uma Olimpíada Master para jogar, se Deus quiser. E aí ela está fazendo essa transformação novamente comigo. Eu confio muito no trabalho dela e em 4 aulas, né, já foram 4 aulas. Eu já sinto alguma diferença de verdade. Isso é realmente assina embaixo. Obrigada, Ju. Imagina, eu que agradeço. Bom, mas agora é a hora da selfie no Cadillac? No Cadillac. Uma selfie no Cadillac. Juliana, muito sucesso. Sucesso pra gente. Isso aí. Hora do Jogo, um oferecimento Giacomini Studio. Excelência em Pilates e treinamento funcional. Há 15 anos cuidando de você.